Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um simulado com 10 questões de legislação educacional da banca VUNESP, de uma prova recente desse ano de 2022, que vai servir tanto para o concurso de PEB-1 da Prefeitura de Francisco Morato, como também o PEB-1 de São Bernardo do Campo. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos e o YouTube sempre te notificar. Além disso, claro, se você está se preparando para os concursos de São Bernardo do Campo, Francisco Morato, PEIF da Prefeitura de São Paulo, Franco da Rocha, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone WhatsApp para contato para a compra das apostilas, horário de atendimento das 13 às 19 horas, tá? E também vai ficar o grupo do Telegram de estudos aí pro PEIF, também trago notícias aí dos concursos que está rolando aqui no estado de São Paulo, certo? E também vou deixar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo do WhatsApp de São Bernardo do Campo para o cargo de PEB-1. Muita gente me pediu para me criar o grupo de estudos, eu vou criar, tá? Porém, esse grupo é um grupo de estudos, é mais para vocês se ajudarem, trocar informações, acompanhar o concurso ao longo do seu andamento. Na medida do possível, eu vou ajudando ali, mas eu não vou prometer muito, porque a minha vida aí é corrida, eu também não vou prestar esse concurso, tá? Porque é muito longe. São Bernardo para mim, e também eu peço para não ficar colocando propaganda de outras apostilas, de curso, entendeu? Porque, né, me ajudar também aqui no canal, mesmo porque esse canal não é usado, e a ajuda aqui vem da compra das apostilas, que é claro, você adquire se você quiser, se não quiser adquirir, tudo bem. Já você deixando seu like aqui já ajuda, também quem quiser contribuir com o canal, vai ficar na descrição do vídeo a minha chave Pix e também os dados bancários para depósito, enfim. Mas os grupos é para vocês se ajudarem, então, por favor, não esteja propaganda e nem outros assuntos que fujam ali do assunto que é o concurso público, certo? E também vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo de Francisco Morato, mas eu acho que esse grupo já está lotado, mas tenta entrar nele que sempre sai alguém, pode surgir alguma vaga, certo? A prova que eu vou fazer aqui da VUNESP, dessas questões de legislação educacional, é a prova mais recente de PEB-1 que tem da banca, que é do processo seletivo de Jundiaí, no começo desse mês de outubro, tá? Então é a mais recente e é muito importante para a gente ver como é que está caindo as questões de legislação na VUNESP, né, nesse ano de 2022. Então vamos lá para a primeira questão. 31, né, que estava aqui na sequência da prova. Joel, aluno de pedagogia, ao estudar a Lei 13.257/2016, verificou que seu artigo 3º está disposto que a prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança e do adolescente e do jovem, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, né? Implica dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando garantir o quê? Então, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o ECA, o que se deve garantir na primeiríssima infância, que contempla a faixa de 0 a 5 anos de idade? Seria a letra A, seu bem-estar geral? B, sua escolarização básica? C, sua saúde e sua educação? Letra E, seu acesso a uma vida digna? A resposta aqui mais completa, pensando no desenvolvimento como um todo da criança, que a gente vai encontrar tanto na Constituição quanto no ECA, é a letra D, de dado, seu desenvolvimento integral. É como eu sempre falo aqui no canal. Esquece aquela frase que na escola é só para aprender conteúdos e a educação em casa. Não, na escola a gente tem que garantir tudo da criança, seja a sua aprendizagem intelectual, física, moral, emocional, formar o cidadão por completo. Então, essa educação integral que queremos. Então, a resposta correta é a letra D, de dado, certo? Questão 32.
É verdade sabida que, por vivermos em sociedade, todos temos direitos e deveres. Dentre os direitos garantidos pela legislação brasileira, alguns dizem respeito à educação, sendo um deles o da educação escolar. Tal direito é disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, que é a LDB, né? Essa lei, no parágrafo 2º de seu artigo 1º, dispõe que a educação escolar como deverá ser a educação escolar. Seria a letra A, buscar padrões internacionais de excelência no seu desempenho dos estudantes? B, articular-se a formação moral atinente às famílias, colaborando com elas? C, priorizar o ensino científico e tecnológico para formar cidadãos do futuro? Letra D, exaltar os ideais, os valores e as tradições da cultura nacional? Ou letra E, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social? A resposta correta, que está lá de acordo com a LDB, mas que também encontramos lá na Constituição Federal, nos princípios da educação, né? É a letra E, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. E quando eu falo ao mundo do trabalho, não é uma educação só para preparar para o mercado de trabalho, mas é vincular-se ao mundo do trabalho, me garantir que eu tenha condições de adentrar no mundo do trabalho, de ter uma profissão, mas não especificamente uma educação técnica para o mercado em si, certo? Agora vamos para a questão 33, a questão assim mais longa, né? Então vamos lá. E lembrando como a VUNESP cobra, né? Por exemplo, na 31 ela misturou duas legislações na sua pergunta e meio um estudo de caso, né? Contando a historinha do Joel, aluno de pedagogia, né? Aqui na 32 ela foi mais simples. Aqui na 33 é uma questão um pouquinho mais elaborada. Então vamos lá. A resolução CNE/CEB número 4 de 2010, a qual regulamenta as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, dispõe em seu artigo 21 sobre as etapas e fases que correspondem a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, com as respectivas ideias previstas. 1. A educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola com duração de 2 anos, e o ensino fundamental obrigatório e gratuito com duração de 9 anos, organizado e tratado em 2 fases, as dos 5 anos iniciais e dos 4 anos finais. 3. O ensino médio com duração mínima de 3 anos. Embora possa haver casos que fujam à norma, é pertinente essa previsão de idades próprias para cada etapa e fase, por parte dos sistemas, porque eles devem, de acordo com o princípio orientador mencionado no artigo 20 da citada resolução, cria condições para, então, de acordo com o artigo 20 das diretrizes curriculares nacionais gerais, porque tem essa divisão de faixas etárias para cada ano, né? Para cada etapa da educação. Lembrando que a etapa da educação básica são 3, né? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, seria A, possibilitar um melhor controle da convivência da entrada e na saída das escolas e nos intervalos das aulas, com definição de normas e atividades adequadas às idades, evitando conflitos e acidentes. B, facilitar às escolas públicas e particulares a organização de seus espaços e a compra de mobiliários para salas de aula em conformidade com a estatura dos alunos, prevista em funções de sua idade, nada a ver essa, né? Por exemplo, e o aluno que tiver nanismo, isso não se enquadra, né? C. Oferecer aos educandos com sua diversidade em respeito a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários a formação que corresponda à idade própria de seu percurso escolar. D. Favorecer a produção de materiais didáticos e programas com temas e ilustrações e vocabulários adequados à faixa etária dos alunos que deverão utilizá-los em cada ano escolar. Então, só porque está numa faixa etária, eu só posso determinar certo tipo de gêneros textuais, por exemplo, para sua
para o seu vocabulário? Não, né? E agrupar em uma mesma turma de alunos, crianças ou adolescentes com idades bem próximas para facilitar aos professores o manejo da classes e o controle da disciplina? Também não, né? A resposta da 33 é a letra C de casa, favorecer aos educandos com a sua diversidade em respeito aos seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários a formação que corresponda à idade própria do seu percurso escolar, certo? É o que está na DCN, né, das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que um adolescente, né, de 13 anos, no segundo ano do ensino fundamental, né, por mais que ele não, por exemplo, não esteja alfabetizado, é um constrangimento para ele vai estar muito displicente da turma. Por exemplo, no segundo ano a gente tem crianças de 8 anos, ele tem 13, então a diferença mental, de corpo, emocional, muito discrepante. Então seria mais interessante ele estar no seu ano, das correspondentes à sua faixa etária. Ah, mas pro Jéssica, ele não está alfabetizado. Sim, daí é dever da rede de ensino, né, promover uma recuperação ali paralela para que ele possa se alfabetizar e conseguir assim, acompanhar ali o ano da sua faixa etária, certo? Agora vamos para a questão 34. O artigo 6º da Resolução CNE-CEB número 5/2009, o qual fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, estabelece que as propostas pedagógicas dessa etapa da educação básica devem respeitar os seguintes princípios. Então, na educação infantil, a gente tem 3 princípios, que o primeiro é o ético, o segundo, políticos, e o terceiro seria, letra A, estéticos, B, religiosos, C, científicos, D, identitários ou E, morais. Religiosos não é, porque a gente vive no estado laico. C, não é científico, né, porque a educação não é só científica, ela também contempla os conhecimentos prévios. A D, identitários, também não, e nem morais. A resposta correta é a letra A, estéticos. Essa questão aqui, ela foi pura decoreba. Então, a gente pode perceber aqui que cai questões tanto interpretativas como também decoreba. Assim, cai a letra da lei, mas algumas por entendimento a gente consegue responder, mesmo que eu não lembra exatamente como está lá no artigo que está sendo pedido aqui na comanda. Agora, outras são decoreba mesmo, como, por exemplo, a questão de número 34, certo? Questão 35. De acordo com a resolução CNE-CEB número 7/2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, o currículo para esse nível de escolaridade deve ter uma base nacional comum e uma parte diversificada, artigo 10, sendo que elas constituem um todo integrado. Os conteúdos da parte diversificada, tendo em vista assegurada a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades, serão definidos. Então, como será definidos essa parte diversificada do currículo? Seria a letra A, pelos sistemas de ensino e pelas escolas? B, pelas respectivas câmaras de vereadores? O que a Câmara de Vereadores tem a ver com a educação, né? B, não é. C, pelos diretores de escola e professores em conjunto? D, pela direção da escola após consulta aos pais de alunos? E, pelas secretarias de educação assessoradas pelas universidades? O que as universidades têm a ver com a educação básica, né? Aí também não é. A resposta correta da 35 é a A, pelos sistemas de ensino e pelas escolas, né? Quando eu falo sistemas de ensino, as secretarias municipais de educação, no caso for município, ou secretarias estaduais de educação, se for o caso, o estado. Então, veja só, já nas diretrizes de 9 anos, quando mudou, passou de 8 para 9 anos do ensino fundamental, lá em 2010, já se tinha essa determinação de ter um currículo com uma base nacional comum para todo o Brasil e a parte diversificada. O que é a parte diversificada? A base comum tem que ser as habilidades e competências que
todos os estudantes devem aprender do sul ao norte do Brasil, independente. Já a parte diversificada é as questões regionais de cada região. Daí quem vai determinar isso? A rede de ensino e também as escolas, certo? E foi a partir daí que depois, lá em 2017, foi criada finalmente a BNCC, né? Vamos para a questão 36. A resolução CNE/CB número 4 de 2010 define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica no sentido do cumprimento do que foi determinado pela Lei de Diretrizes e Bases para esse primeiro nível da educação nacional. De acordo com o artigo 27 dessa resolução, a cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino: educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância. No artigo 28, a mesma resolução dispõe que a educação de jovens e adultos, EJA, deve ser viabilizada gratuitamente pelo sistema de ensino, mediante cursos, exames e ações integradas e complementares entre si, estruturados em torno da alfabetização associada à formação rápida de mão de obra, observadas as características do mercado de trabalho local? Não, jamais. A EJA é para garantia de direitos, de aprendizagem, de garantia de ser cidadão, de poder ter acesso à informação, não é só para o mercado de trabalho. Então, A não é. B. Em propostas curriculares voltadas a simplificar os conteúdos de modo a adaptá-las à menor capacidade de assimilação dessa clientela de jovens e adultos? Também não. Quando vocês verem essa palavra aqui, simplificar, limitar, assimilar, pode ter certeza que é uma alternativa errada, tá? E outra, aí já não é igual, por exemplo, eu dou aula de tarde no fundamental, daí eu pego o que eu dou no fundamental e simplesmente adapto para a EJA. Não, a EJA tem um perfil e um público próprio que deve ser respeitado, tá? C. De modo a garantir perfeita simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, pois o certificado de conclusão da EJA terá o mesmo valor legal? Também não, né? Que eu acabei de falar. D. Em um projeto próprio pautado pela flexibilidade, com conteúdos significativos aos educandos e que, preferencialmente, articule a EJA à educação profissional. Aí sim, a D que está correta. Então, planejamento, as propostas da EJA têm que estar de acordo com o seu público e ter essa flexibilidade. E, é claro, vai articular também a educação profissional, porque a maioria das pessoas que estão na EJA quer elevar o seu nível de escolaridade para o mercado profissional. Porém, a EJA não é só isso, tá? E a E, ela tá errada porque em cursos noturnos, em salas ociosas de escolas públicas com duração de 2 horas diárias, com férias semestrais de 15 dias, em julho e 15 de dezembro também não tem nada a ver. Então, a alternativa correta da 36 é a letra D de dados, certo? Questão 37. A Lei nº 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual ratifica e amplia as definições e determinações presentes no Decreto nº 6.949 de 2009 e estabelece em seu capítulo 4 que a educação constitui direito da pessoa com deficiência. A esse direito faz corresponder o dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade de assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. Nesse sentido, incumbe ao poder público, de acordo com o artigo 28 desse Estatuto, assegurar sistema educacional lacuna. Então, vamos logo responder aqui as lacunas. Assegurar o sistema educacional A, humanizado, B, inclusivo, C, atualizado, D, eficiente ou E, inclusivo. De acordo com o Estatuto, garantir um sistema educacional inclusivo, né? Então, a gente já poderia eliminar a C e a D, certo? Agora, vamos para a próxima lacuna, né? Então, assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo da vida, com oferta de formação de professores, de recursos de o quê? Quando a gente fala de educação especial, a gente tem que promover a acessibilidade. Então, acessibilidade dos móveis, acessibilidade de entrada e saída, acessibilidade de comunicação, né? Por exemplo, cego, sistema Braille, uma pessoa surda, Libras e assim por diante. Também acessibilidade atitudinal, né? Então, a acessibilidade. A gente estava aqui entre a B e a E, né? A B é a segunda que é ensino digital, então a gente já achou aqui a resposta. Resposta correta, letra E. Inclusivo, acessibilidade é a última lacuna e com remoção de barreiras de todos os tipos. Para eliminar as barreiras, a gente precisa de acessibilidade, certo? Então, a resposta correta é a letra E. E assim, com essa estratégia, você até ganha tempo na hora da prova de você achar mais rápido aí essas questões que tem lacuna, certo? Agora, questão de número 38. A resolução CNE/CB número 4/2009 institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado AEE na educação básica, modalidade educação especial. Esse AEE destina-se a alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e a alunos com altas habilidades e superdotação. De acordo com o disposto dessa resolução, para atuar no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a educação especial. Por sua vez, o aluno que necessitar de AEE por deficiência ou transtornos, para recebê-lo, deverá matricular-se no AEE em escola ou centro de atendimento educacional especializado. Sendo necessário para isso que? Então, o que é necessário? Seria a sua família contratar um ou uma cuidadora para acompanhante? Não, né? A família não vai contratar um cuidador. B, seja apresentado o diagnóstico médico de sua deficiência. C, ele esteja matriculado em classe comum do ensino regular. D, se evidencie seu fracasso escolar. Então, só no fracasso que vai ter atendimento AEE? Não, né? E, sua família prover, não ter como pagar o atendimento particular? Também não, né? A alternativa correta é seja matriculado em classe comum do ensino regular. Então, preferencialmente, essa criança ou estudante com necessidades especiais vai estudar numa classe comum e, em paralelo, né, vai ter o atendimento educacional especializado, é claro. Também tem que ver a questão da deficiência. Nem toda deficiência ou transtorno precisa do atendimento AEE, certo? Tem muita gente que pensa que toda pessoa com deficiência ou com TEA precisa de atendimento AEE. Mas dependendo da deficiência, não precisa. Então, tem que ver isso também, certo? Então, a resposta correta da 38 é a letra C de casa, certo? De número 39. Em um programa televisivo, foi entrevistado um renomado professor de legislação educacional. Entre as perguntas feitas, o entrevistador indagou-lhe sobre as atribuições legais dos docentes. O entrevistado respondeu que, segundo a legislação vigente, são diversas as atribuições desse profissional. E, apoiando-se no artigo 13 da Lei Federal número 9.394/96, LDB, especificou uma delas, qual seja a D. Então, qual é uma das atribuições do docente de acordo com a LDB? Aqui é mais um exemplo aqui de questão de estudo de caso, que conta aí uma historinha. Então, vamos lá. Seria A, coordenar as atividades administrativas da escola? Isso não é a gestão, o diretor, por exemplo? B, implementar e coordenar a gestão democrática na escola? Só o professor que faz isso? C, coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação? D, gerir junto com as instâncias constituídas os recursos financeiros da escola, né, a gestão, isso? E, elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? De acordo com a LDB, é a letra E, tá? Então, o professor, todas as outras alternativas aqui
tem a ver com a parte de gestão, que cabe ao diretor. A única que cabe ao professor é a E, que é elaborar e cumprir o plano de trabalho da rede, seja municipal, estadual, e, segundo a proposta pedagógica, né, desse estabelecimento de ensino, e cumprir o seu plano de trabalho, certo? Então, a resposta correta da 39 é a letra E. Agora, a questão de número 40, que é a última questão do nosso simulado. O princípio já vem aqui uma lacuna, do ensino público é previsto no inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Em conformidade com esse preceito constitucional, o artigo 55 da Resolução CNE/CB de número 4/2010 dispõe que o quê? Outra lacuna. Constitui-se em um instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento, na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecimento a ação conjunta em busca criar e recriar o trabalho na escola mediante, entre outras características, a presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage em busca da qualidade social das aprendizagens que lhe caibam desenvolver com transparência e responsabilidade. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as duas colunas do texto. Então, as duas colunas do texto têm a mesma resposta, que seria a letra A, fiscalização social, B, gestão científica, C, gestão democrática, D, convivência respeitosa e racionalização das ações. Essa questão aqui, ela traz duas legislações, tanto a Constituição Federal quanto a diretrizes curriculares gerais. Ah, mas por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a gente vai estudar legislação, a gente tem que ter em mente que todas as legislações têm que acompanhar a Constituição Federal. Nenhuma lei no Brasil não pode estar ao contrário da legislação. Então, a gente vai ver que a LDB segue a legislação, o ECA, as diretrizes, um ligando ao outro, só que cada lei ela vai aumentando a complexidade das coisas. Então, a UECA já veio lá em 90, aumentando a complexidade daquilo que estava na Constituição Federal, depois veio a LDB da versão de 96, depois veio as diretrizes, até chegar hoje no que a gente tem a BNCC, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, porém ficando mais complexa, tá? E aqui nessa questão, fala dessa questão da convivência, da mobilização de todos na escola, da interação. E quando a gente pensa nessas palavras, logo que vem na nossa mente, né, a questão também da superação, superar o autoritarismo. Como a gente supera o autoritarismo? Gestão democrática. Letra C de casa, certo? Fechamos aqui as 10 questões de legislação. E se você está se preparando, é claro, para o concurso de Francisco Morato e São Bernardo do Campo, que é da Banca VUNESP, eu tenho as apostilas. São Bernardo do Campo são 2 apostilas, cada uma R$15. Francisco Morato é uma apostila, valor R$15, que é apenas os conhecimentos específicos. Já São Bernardo, as apostilas, uma dos conhecimentos específicos e legislação, a outra português, matemática e informática, tá? São em PDF, mando por WhatsApp ou por e-mail, você escolhe forma de pagamento, Pix ou depósito bancário. Vai ficar no comentário fixo o meu telefone WhatsApp para contato para compra das apostilas, certo? E de mais novidades que eu tiver aí dos concursos, e se eu puder trazer mais algum simulado aí antes dessas provas, eu vou tentar trazer aqui para vocês, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, pessoal!